Consulta farmacêutica capilar. Qual é a real vantagem de você, farma, começar a atuar nesse ramo de trabalho que é tão pouco explorado no mercado farmacêutico? Pode ser que você nunca tenha ouvido falar dessa oportunidade e foi me seguindo aqui no Instagram que você está mais atenta do quanto que você pode aumentar a sua renda trabalhando com consulta farmacêutica capilar. E a live de hoje é um esquenta, é um tira dúvidas de tantas perguntas que vocês têm me feito, seja pelo direct, seja por todas aquelas farmacêuticas que já participaram da minha pesquisa. Que pesquisa é essa, Paula? Quando você clica no link da minha bio, você se inscreve para a semana da consulta farmacêutica capilar, o evento online, gratuito, exclusivo para farmacêuticas, que vai acontecer entre os dias 16 e 20 de setembro. Você vai receber no seu e-mail uma pesquisa em que eu te pergunto quais são as suas principais dúvidas. E muitas me falam sobre isso. Ah, mas será que vale a pena mesmo? Nunca vi ninguém trabalhando nessa área. É justamente sobre isso que eu quero falar. Está sem áudio? Alguém mais pode falar para mim se está sem áudio? Está sem áudio, pessoal? Pode ser uma configuração aqui do meu celular. Aqui tá normal. Ah, então é o telefone dela. Obrigada, tá, Natália? Então vamos lá. Se você é farma, você deve estar assustando, né? Tá meio assustada com isso. Ah, consulta farmacêutica capilar? O que é isso? Vamos pelo início. O que é a consulta farmacêutica capilar? É uma consulta que você presta para qualquer paciente que está com queda de cabelo. É isso. É a consulta farmacêutica. E aí, na consulta farmacêutica, você tem que saber fazer anamnese, você tem que saber analisar os exames de sangue, você tem que dominar os sinais macroscópicos e microscópicos que juntos chegam em qual é a alopécia. Por exemplo, uma pessoa que tem uma androgenética, normalmente ela vai ter uma queda de cabelo, se for mulher, na linha mediana. Na linha mediana, tá? Aqui, não é nas laterais, não. Normalmente, ela vai relatar pra você durante a anamnese que ela não sente cair muito cabelo. E se enganam aquelas farmacêuticas que acham que toda queda de cabelo, toda alopécia tem queda de cabelo. Não, algumas não tem. A alopécia androgenética é uma. E aí, claro que você precisa desse conhecimento mais sofisticado, mais apurado, para poder saber explicar para o seu paciente até por que não cai muito cabelo. Porque ela tá sentindo as falhas. Os homens sentem as falhas principalmente aqui, ó, nas têmporas e também no vértice, que a gente chama de coroinha de padre. Então aí a gente vira e fala assim, tá, mas e depois, Paulo, o que eu posso fazer? Você pode fazer também um exame que a gente chama de microscopia, colocar um microscópio na cabeça dela, para poder ver sinais, só para confirmar, tem fio miniaturizado, tem excesso de oleosidade, tem yellow dots, tem pontos pretos, tem fios cadavéricos, bom. E aí, quando você domina isso, junto com o macroscópio e a anamnese, o que você vai fazer? Sabendo o que gera uma alopécia androgenética, conhecendo os fármacos que você pode prescrever para combater uma alopécia androgenética, você vai prescrever a sua prescrição farmacêutica que o Conselho Federal de Farmácia te permite fazer, independente se você tem ou não pós-graduação em farmácia clínica, em prescrição farmacêutica, não precisa de nada disso. Você precisa do seu diploma. Pronto. Só que é o seguinte, para uma pessoa ter acesso a tudo isso, que pode parecer muito simples, e mas só chega a ser simples para outra pessoa quando você domina. Para ela ter acesso a isso, ao seu conhecimento, você vai cobrar pela sua consulta, gente. Pronto. Você vai no fisioterapeuta, você não vai fazer uma massagem com ele, é uma sessão. Você não paga por isso. Você vai numa psicóloga, você não vai lá desabafar com ela. É uma consulta, você não paga por isso. Então por que uma pessoa que está diante de uma queda de cabelo, você tem que analisar, ficar com ela uns 40 minutos, 60 minutos, reconhecer os motivos que estão gerando a queda de cabelo dela, saber o que prescrever na dosagem certa, na via correta, pelo tempo correto, e aí ela não vai pagar pela sua consulta. Ô, farma. Essa é a oportunidade que eu estou te apresentando aqui no meu perfil. E aí eu denomino como consulta farmacêutica capilar, é mais como um chamariz. Mas é isso, você então ter pacientes com queda de cabelo. E quando a gente faz isso, você pode pensar assim, então deve ter quase ninguém que está em queda de cabelo. Mentira. Mentira, se você trabalha numa drogaria, numa farmácia de manipulação,
O que mais você deve receber são pessoas querendo um polivitamínico porque viu, meu cabelo tá caindo, eu tenho que repor minhas vitaminas. E o que a mídia difunde aí? Que isso vai resolver uma queda de cabelo, mas não resolve. Fica despreocupado, tá? Fica despreocupado. Não sei se você está participando, mas tem uma série de sequência de stories que eu estou fazendo lá. E lá eu vou trazer alguns depoimentos de pacientes minhas, tá? Fica despreocupado. Todos os seus pacientes já vão ter tomado tudo quanto é tipo de polivitamínico e não resolveu. Se resolvesse, aí sim você não teria nem paciente. Mas não resolve, gente, não resolve. E existe respaldo técnico científico que comprove o porquê que não resolve. Então, quando eu falo que é uma oportunidade, é pouco explorada pelos farmacêuticos, você às vezes pode se confundir com a tricologia. Não, mas só o tricologista que pode cuidar de queda de cabelo. Para com isso, gente. Os nutricionistas estão cuidando, os médicos estão cuidando, os psicólogos estão cuidando. Mas os nutricionistas, tá todo mundo aí cuidando. Você aí achando que não, só se eu tiver uma pós em tricologia que eu posso me intitular tricologista. Se quer se intitular em tricologista, bater no peito, que você tem um certificado, mas não saber o que está fazendo, porque a grande maioria dos tricologistas, infelizmente, entram numa pós-graduação e saem da pós-graduação, sabe até fazer um laser, sabe até mal ou menos, um microagulhamento, que não é microagulhamento que ensina, né? A grande maioria ensina qualquer esfregação de agulha na pele, mas não é microagulhamento. Microagulhamento tem uma característica específica, mas vamos supor. E aí não sabe receitar, não sabe prescrever, não sabe atender um paciente online. A oportunidade, quando você domina a consulta, domina o que prescrever, as pessoas vão atrás do seu conhecimento. E se você vai atender presencialmente, se você vai atender online, qual é a diferença? Então, quando eu falo que ela é pouco explorada, e às vezes você pensa assim, não, tem um monte de gente trabalhando na área. É porque, na verdade, o seu olhar está enviesado. Por exemplo, se você mexe já com algo de estética, né, farmácia estética ou tricologia, provavelmente você segue um monte de terapeuta capilar, um monte de tricologista, um monte de profissionais que trabalham na área, não é assim? A gente quer ver o que eles estão fazendo, quais são as novidades, se tem como tirar alguma ideia de um Reels deles. Não é assim que acontece? E aí você fica enviesado, achando que tá todo mundo trabalhando nessa área. Não está. E ainda que eles estejam, o forte deles não é cuidar realmente das pessoas. De uma forma que até a gente pode chamar de integrativa. Mas quando eu falo integrativa, às vezes você acha que, não, tem que cuidar do colesterol dele, que senão o cabelo vai cair. Peraí, gente, vamos ver realmente o que falam os estudos que impacta realmente no couro cabeludo. A gente, quando vê o couro cabeludo, a gente só não vê só o estético aqui. Claro que exames de sangue, a gente vê também taxas que vão interromper ciclos hormonais, ciclos metabólicos. E aí acaba que você cuida de um paciente que está com uma queda de cabelo, para a queda de cabelo dele, mas também, às vezes, livrou ele de um processo anêmico, livrou ele de uma hipercolesterolemia. Você livrou isso, você cuidou dele. É pouco explorado pelos farmacêuticos? É, mas essa é a vantagem. Sabe quando fala aquele ditado, quem chega primeiro bebe água limpa? Imagina você ser referência na área. Eu já recebi muitos pacientes que falam assim, Paula, até de outras cidades às vezes, vem presencialmente na minha clínica, de outra cidade, fala assim, eu até fui em outro profissional que trabalha com isso, mas quem eu ouvi falar primeiro sobre queda de cabelo, com essa profundidade toda, foi você. Então você ficou na minha cabeça o tempo inteiro. Então eu tive que vir aqui para nossa consulta, porque eu falei, eu tenho que ir nela. Quando você vira referência, isso não tem preço. Então, entrar nesse mercado de trabalho enquanto ninguém tá alerta para isso é a grande oportunidade. Parar de colocar desculpas de que, não, mas só vão acreditar em mim se eu tiver um certificado. Gente, eu nunca fico expondo aí pras pessoas, eu formei ali, ninguém tá nem aí. De verdade, os pacientes estão nem aí. Os pacientes, eles querem saber se você vai resolver o problema deles. É isso que os pacientes querem saber. E não se você tem uma pós nisso, uma especialização ali, e vai pra Harvard.
Porque isso no primeiro momento até pode ser um chamariz, mas depois, quando descobre que o profissional ele não tem qualificação nenhuma, não sabe nem o que tá falando, sabe o que acontece? Você perde credibilidade. Então, Pharma, olha tem um olhar mais crítico. Consuma as minhas lives que eu estou fazendo essa semana. Vou fazer também durante a semana que vem, de segunda a sexta-feira. Amanhã tem live também, só que vai ser à noite, tá? A live de amanhã vai ser às 19h07. E tudo isso é pra quê? Pra gente ir se aquecendo lá pra semana da consulta farmacêutica capilar. Porque lá eu vou te trazer em 3 aulas exclusivas que vão ser liberadas na segunda-feira, dia 16, na quarta-feira, dia 18 e na sexta-feira, dia 20. Aulas em que eu mostro pra você o como fazer. O como já está nas suas mãos. Você atuar nessa área. Você ganhar dinheiro pela sua hora de trabalho. Não sei se vocês viram aqui, mas agora é pela manhã. O que eu fiz? Quinta-feira de manhã eu vou cuidar mais da minha saúde. Então, eu fui pra academia, gente. Cheguei em casa, tomei meu banho, almocei e vim pra live. Agora de tarde eu vou voltar lá pra fazer alguns atendimentos. E depois já tem salão marcado. E isso é importante eu falar com você porque eu lembro muito bem de quando eu trabalhava. Inclusive hoje eu acordei pensando muito nisso. Eu tava pensando em fazer, né, preparando essa live daqui, preparando também alguns reels que eu vou soltar essa semana. E aí, enquanto eu tava lá gravando, eu fiquei pensando assim, tem gente que às vezes fala que isso é tão difícil, né? Mas é tão difícil captar paciente, é tão difícil ligar a câmera e falar. Gente, sabe o que era difícil pra mim? Acordar 6 da manhã, pegar um ônibus, parar dentro de um hospital, que a equipe não era ruim, que o serviço não era ruim, mas eu me sentia ali uma prisioneira. Eu ficava das 7 às 17, quando tinha auditoria eu saía às vezes às 22 horas, não via o sol, achava o serviço enfadonho, não sentia que eu estava fazendo nada, ganhava mal, tinha que ficar ali, almoçava, tinha que depois sentar no meio fio, porque nem tinha cadeira pra gente ficar sentando, porque só tinha pros médicos, né? Isso era ruim. Agora, eu acordar e malhar, fazer alguns criativos, responder alguns pacientes, atender à tarde, ir pro salão. Isso não é ruim não, gente. Você acha que isso é ruim? Como que eu consegui isso? Não foi realmente do dia pra noite. É serviço mole, serviço fácil. Não, é serviço estratégico, Pharma. Nós não fomos acostumados a pensarmos estrategicamente, a pensarmos como empreendedoras. As outras profissões é normal pra eles, consulta. Pra você é o fim do mundo. Fala pra mim se é ou se não é. Coloca aqui. Não deixa eu falando sozinha, não. Se é ou se não é o fim do mundo. Sabe por quê? Acostumaram a gente de que a gente tá ali trabalhando por amor, atrás de um balcão, pra dar alguma opinião, orientação, ajudinha. Você não é o protagonista na vida de um paciente. Só fica ali, não, assim não pode, assim pode. Aí sabe o que acontece? Você até faz isso com amor. Não estou dizendo que é indigno, não é. O problema é que você nem tem voz ativa. Os pacientes, muitos, vão ouvir toda a sua explicação, vão ouvir tudo que você tem para falar. Vão falar assim, tá, mas o doutor que me prescreveu falou que não é assim, não. Ele vai fazer o que o doutor prescreveu para ele. Porque a autoridade na cabeça dele é o doutor. Então, uma das oportunidades que é você trabalhar nessa área de consulta farmacêutica capilar, que é com paciente com foco em queda de cabelo, que é pouco explorada, é porque você vai ser a referência na cabeça do paciente. Consegue compreender? E a gente foi acostumados a não estar à frente disso. Então, você sempre pensa assim, poxa, Paula, mas pra mim vai ser tão difícil porque eu vou começar do zero. Eu também comecei do zero. E eu comecei no meio da pandemia, onde estava tudo fechado. E eu comecei. E lá dentro da semana da consulta farmacêutica capilar, o evento que vai acontecer entre os dias 16 e 20 de setembro, eu vou te mostrar lá a minha história. Eu não sou muito diferente de você, não, tá? Hoje você me vê aqui, me vê no meu espaço, você acha, tudo pra ela é muito fácil, né? Não. Só que eu não fico colocando empecilhos na minha vida. Eu queria mudar. Ruim era aquilo que eu estava. E olha, volto a falar. O serviço nem era tão ruim assim. A equipe era maravilhosa quando eu trabalhava no hospital. E em outros também, vou falar do hospital. Mas pra mim eu não estava satisfeita. E mais, gente, ganhava tão pouco.
Eu ficava assim, meu Deus, o mês inteiro ralando, pra depois vir isso. Não, eu tenho sonhos. Outro ponto que é uma oportunidade quando você trabalha com a consulta, liberdade de horário. Você faz o seu horário. Você vai aos poucos captando paciente, você vai atender às vezes depois do expediente, você vai atender às vezes no final de semana. E aí quando você já cria corpo nessa área, que não é difícil, você consegue liberdade de horário. Eu acabei de falar com vocês de manhã, eu tava na academia, gente, que é o horário de 10 horas que não tem ninguém. Eu lutei pra isso, mas é o quê? Um serviço estratégico. Não queria esperar lá com 60 anos aposentado pra poder fazer isso. Não, eu queria por agora. Por que não? Por que não hoje, né? Todo mundo fala por aí, por que não hoje? Então, quando eu falo de liberdade de horário, tem coisas que não tem preço. Tem muitas farmacêuticas que estão respondendo as minhas pesquisas e eu pergunto, por que você gostaria de trabalhar, aumentar a sua renda trabalhando com consulta farmacêutica capilar? Elas falam assim, eu quero sair do CLT. Eu quero levar os meus filhos na escola e poder almoçar decentemente. Porque ou eu almoço ou eu levo a minha filha na escola. E aí eu tenho que ficar vivendo de lanchinho. E aí eu só tô engordando, eu tô vendo que a minha saúde tá indo pro ralo. E aí eu queria mudar isso. Então, a liberdade de horário, a gente pode ter. Eu vou só atender o paciente agora à tarde. Na segunda-feira não atendo. Não atende. É sobre isso. Só que há um preço a ser pago. De você fazer o quê? O preço maior você já pagou, que é formar em farmácia. Agora você tem que lapidar. Agora você tem que entender as nuances da área capilar. Compreender as diferenças das alopécias. O que realmente funciona. Parar de ficar atrás de um monte de extrato de jaborandi, extrato de alecrim, extrato que serve pra nada isso. Serve pra nada. Não serve, gente. Não serve. Tanto é que tem muitos pacientes que usam aquilo, não serve. Serve princípios ativos ali dentro. Aí serve. Mas você é farmacêutico, você entende disso. E quando você pensa assim, mas Paula, não vou ter muitos pacientes. Deixa eu te trazer um dado aqui, que de literatura para literatura ele oscila. Mas que num grosso é assim que funciona. Alopecia androgenética. Pensando nos homens. Homens que antes desenvolvia alopecia com 40, 45, 50 anos. Tanto é que era uma alopecia dos vovôs. Agora eu estou tendo paciente recorrentemente com 18 anos e já com alopecia em grau 2, grau 3, com 24 anos. Tudo antecipou. E não pense você que quando você começar a mostrar que está trabalhando nessa área, que você não vai ter paciente, porque você vai ter. Porque os homens, as mulheres, não querem perder os seus cabelos. Eu fui para essa área capilar, vou até contar um segredo aqui para você, porque, na verdade, eu trabalho em cima de que ter cabelo novamente é algo que já era seu. Diferente que, às vezes, as pessoas vão recorrer, né, a uma harmonização facial em que elas querem parecer com atrizes, em que elas querem parecer com outras pessoas, em que elas não gostam e nunca gostaram do nariz delas, elas querem mudar. E isso é muito digno. Não estou falando mal disso, mas quando a gente mexe com o cabelo, a gente mexe com uma saudosidade do ser humano. A gente mexe com uma autoestima no quesito de que um dia eu já fui assim. Um dia eu já tive muito cabelo. Um dia meu cabelo era lindo. Eu quero isso de volta. Então, existe um sentimento por trás do cabelo que ele é muito poderoso. E que isso incentiva as pessoas de procurar pelo seu trabalho. Porque elas não querem se parecer com outras, elas querem ter o que era delas. Conseguiram compreender? E aí, quando a gente consegue ajudá-las a recuperar o cabelo, não tem dinheiro que pague. Então, é uma oportunidade de trabalho que é pouco explorada? Sim. E por que você não pode entrar nessa área antes de todo mundo e virar referência na sua cidade, virar referência no seu bairro, enfim, na sua região? Por que não? Por que você tem que esperar? Não, deixa eu ver, fulana... Não tem que. Não tem que. E o que a gente precisa prescrever para usar em casa,
Eu vou te ser sincero, não é porque você vai fazer uma pós-graduação em farmácia estética e em tricologia que os tricologistas, que os farmacêuticos estéticos, eles podem prescrever algo que você não possa. Não é. A gente continua podendo prescrever o que um farmacêutico pode. Eu falo isso porque eu tenho pós em tricologia, eu tenho pós em farmácia estética e não mudou nada pra mim. Diante do conselho, Ué, Paula, são outros vieses, procedimento, aí a gente conversa de outra forma. Agora, prescrever, querida, é a mesma coisa. Então, se você já tem essa dúvida, não, o que o tricologista pode que eu não posso na hora da prescrição? Nada. Agora, enquanto você tá aqui, e que nessa live tem poucas pessoas, já tem mais de 4.000 farmas inscritas na semana, da consulta farmacêutica capilar. E quando eu falo isso, 4.000 vidas inscritas, muitas vão se decidir já começar a estudar, ter uma metodologia em que te mostra o A, B, C, D, como que você pega no couro cabeludo, como que você recebe o paciente dentro de um espaço, como que você abre uma consulta online. Muitas vão fazer isso. Por que não você? Até quando você vai esperar algo maravilhoso, esplêndido cair na sua mão? Tem gente que fala isso, não, se Deus quiser, aí às vezes Deus te mostrou o caminho, tá aqui no Instagram. E gente, eu falo muito, que eu sou cristã, né? Eu falo muito que realmente é o Senhor que modela tudo. Mas ele fala na palavra dele, vai ter com a formiga preguiçoso. Então não espera, não, sabe por quê? Eu vou ver se aparecer uma oportunidade. A oportunidade tá aí. A oportunidade está aí. Ainda é pouco explorada e que bom que é. Que bom que você conheceu isso antes de centenas de milhares de farmacêuticos que existem no nosso país. E lá na semana da consulta farmacêutica capilar eu vou te mostrar isso, tá? Lá eu vou te mostrar nas 3 aulas. Já se inscreveu? Se não se inscreveu, quando terminar essa live, você vai lá, clica no link da minha bio e se inscreva. Pra você. E entra no grupo VIP de WhatsApp, que lá dentro eu tô colocando também alguns presentes. E vou liberar aulas gratuitas lá, que é do Método Coruja, mas eu só vou liberar para quem estiver dentro do grupo VIP de WhatsApp, tá bom? E aí lá na semana do dia 16, 18 e 20 de setembro, eu vou te mostrar a quantidade de farmacêuticos que estão chegando no mercado e o porquê que o Conselho Federal de Farmácia veio há 11 anos, ele já liberou a gente fazer consulta. 11 anos. E até hoje, se deixar, você não domina isso. Esse conhecimento, mas como assim consulta? Você não domina isso. Pode ser que sim, pode ser que não. A grande maioria dessas 4.000 que já estão inscritos não dominam. Não tem noção. Acha que tem que fazer uma pós. Cismam com isso. Quer fazer? Não sou contra estudar. Não sou, gente. Mas é o seguinte, para que esperar 2 anos para ter um certificado e lá no final você se sentir perdida diante de uma queda de cabelo? É assim que acontece. Conseguiu compreender? Outro ponto também que eu queria falar que é muito interessante para vocês. Que eu comecei a falar e não terminei. Os homens que antes desenvolviam uma calvície, alopecia androgenética lá para 40, 50 anos, já estão começando agora com os 25, por conta de um fenômeno que nós chamamos de epigenética. Hábitos de vida sobressaem a genética da pessoa. Se a pessoa já tem genes que vão provocar nela algum tipo de doença, alguma disfunção estética, esses genes eles podem ser adormecidos ou eles podem ser estimulados a produzir proteínas. E nos homens, nas mulheres também, né? Devido ao estilo de vida que nós estamos vivendo, que é um estilo de vida louco, que a gente não come bem, que a gente não dorme bem, que a gente sempre está estressado. O que isso tem feito? Despertado os genes que então estimulam a produção excessiva de 5-alfa-redutase, desencadeando a alopecia androgenética. Onde que eu quero chegar? Enquanto na literatura, principalmente nos livros, falam que homens com 40 anos, 50 anos, homens com 50 anos, 40% deles vai ter alopecia androgenética, agora o jogo tá mudando. Eles já estão trazendo para os 30 anos, para os 25 anos, a faixa tá diminuindo e o percentual está aumentando de pessoas com queda de cabelo. Que a alopecia androgenética é um tipo de queda. É um tipo de alopecia. E nas mulheres? Nas mulheres também. Pelo menos até os 60%, 40% das mulheres vão ter alopecia androgenética padrão feminino.
Então, quando você acha assim, eu não vou ter pacientes. Não. Quando você foca a sua consulta nisso, você vai ter paciente. O problema é que quando a gente pensa, nós farmacêuticos, a gente sempre pensa assim, não, eu tenho que saber de tudo, porque se eu não dominar tudo na face da terra, o problema intestinal dela, da bexiga, a dor na unha do pé, aí se ela me fizer essa pergunta durante a consulta do cabelo dela, o que eu vou responder? Não vai responder nada, gente. Não é a sua área e pronto, acabou. Os outros profissionais, eles têm a especialidade deles e todo mundo respeita. Então você não precisa ter esse medo. Você precisa ter uma metodologia que realmente mostre o caminho, que tire as suas dúvidas, que ensine você a como reconhecer se é uma androgenética, se é uma efluvitelose, se é uma areata. O que você pode falar de repertório para o seu paciente, qual é o prognóstico, em qual grau que ele está, se isso tem a ver ou não com a alimentação dele, que tem muita firula por aí, que às vezes não tem nada a ver com a alimentação, ou às vezes tem muito a ver com a alimentação. Se tem o que fazer, no que fazer, é tudo isso. Conseguiram compreender? Ok? E já terminando aqui a minha live, vou deixar ela salva. E você não deixa de se inscrever na nossa semana, que é por isso que eu estou fazendo essa live de esquenta para a semana da consulta farmacêutica capilar, evento online, gratuito, para farmacêuticas. Então não tem um porquê você perder, não tem. Você pode assistir da sua casa. Serão 3 aulas que eu vou liberar, dia 16, dia 18 e dia 20 de setembro. O link das aulas vai para o seu e-mail. Então quando você clicar no link da minha bio ali e fizer a sua inscrição, esse e-mail que você colocar na sua inscrição é que vai receber o link das aulas, lá no dia 16, tá? Essa sequência de lives que eu estou fazendo aqui é só para tirar dúvidas. É só para você ir reconhecendo o poder que você tem em mãos, que você está deixando passar, de aumentar a sua renda trabalhando nesse ramo que é tão específico, mas que é tão abrangente, que as pessoas carecem de bons profissionais para isso. Ok? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Acho que não. Bom, vou deixar essa live salva aqui, depois encaminha ela para uma coleguinha farmacêutica que está desestimulada da nossa profissão, que não aguenta mais, né, a pressão que tem às vezes de empurroterapia, vocês sabem do que eu estou falando. Mostra para ela que existe algo a mais que ela pode fazer na vida dela e que ela pode ser recompensada pela hora de trabalho dela. Pensa nisso. Mesmo trabalhando de casa, não seria ótimo para você ter liberdade de horário, ter realmente dinheiro no bolso, poder fazer o seu horário, poder ir na academia o horário que você quiser, buscar os seus filhos e fazer uma unha, enfim. Não ter que acordar tão cedo e mudar vidas. É excelente. Essa é a grande oportunidade quando você trabalha com consulta farmacêutica capilar.